Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Como é que vocês estão? Iniciando mais um estudo com o Reverendo Davidson. E hoje o assunto é novo. Hoje o assunto é a teologia do jejum. Mas antes de mais nada, né, vamos orar. Vamos agradecer a Deus por essa manhã linda, pelo menos aqui em Aracruz. O tempo está nublado, mas os passarinhos estão aqui entoando louvores ao nome do nosso Deus. Deus, eu quero te agradecer por essa manhã de quarta-feira. Eu quero te agradecer porque reconhecemos a tua bondade, a tua graça sendo dispensada a nós logo de manhã. Logo de manhã separamos esse tempo para aprender da tua palavra. Logo de manhã separamos esse tempo para falar contigo. Pedimos então, Pai, que tu uses o teu servo, o reverendo Davidson, com sabedoria, com unção, com graça, de modo que aquilo que ele irá compartilhar conosco por meio do estudo, que nós possamos compreender, que nós possamos esclarecer, que nós possamos ser edificados, para que possamos agir, Senhor, como instrui a tua palavra, e assim também, Senhor, agradar a ti, e assim também, Senhor, nos fortalecer em ti. Essa é a minha oração, Senhor. Peço por aqueles que estão em deslocamento, alguns indo para o trabalho, outros retornando do trabalho, alguns indo para a escola, para a universidade, outros já chegando, aqueles que estão saindo, Senhor, para resolver alguma questão na rua, para administrar alguma questão, eu peço que o Senhor guarde a cada um deles, que seja, Senhor, momentos aqui onde o Senhor fale, o Senhor brade conosco, é a minha oração. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Muito bem. Como é de costume, como é de praxe, eu não posso ficar muito tempo aqui, porque senão eu vou reduzir o tempo do reverendo Davidson. Então, já vou chamar o reverendo Davidson. Bom dia, bom dia, bom dia, reverendo Davidson. Bom dia, pastor Anderson, tudo bem? Graças a Tudo Deus jóia, estamos aqui mais um dia, né? é verdade. E aí, como é que estão as coisas por aí? Como é que está o clima aí, meu amigo? Aqui está o clima ameno, né? Não tá totalmente frio, mas também não está calor, então tá um tempo bem interessante, né? E graças a Deus a gente consegue, né? Dar curso aos serviços sem muito calor, né? Sem muito ventilador em cima. Sabe? Até ajuda aqui no microfone, né? Isso é bom, isso é bom. Como é que está sua mamãe? Graças a Deus, minha mãe está bem, ela está se cuidando, está em casa. Estamos numa fase legal, numa fase boa aqui. Joia, joia. Reverendo Deus, eu quero aproveitar também, a gente nem sempre fala, mas eu quero também pedir a você que externe a nossa gratidão à sua esposa, né, que nos permite trabalhar, porque levantar de manhã cedo, né, e a esposa fica lá, geralmente a esposa levanta um pouquinho depois e gosta que nós, maridos, principalmente no frio, estejamos ali com elas, né, aquecendo e tudo mais. Eu quero agradecer a Deus pela vida da sua esposa, pela compreensão do trabalho e, ao mesmo tempo, dizer que nós estamos orando para que Deus continue abençoando rica e poderosamente a sua esposa. Tá bom? Amém. Ela está deitada ali, né? Está aqui na nossa mansão, aqui, aproveitando, né? A nossa cama de colchão, né? Colchão de água. Entendi. Não, ela está ali com a seta egípcia, né? Na cama. Então ela está aproveitando, né? Joia, joia. Por favor, externe a nossa gratidão. Meu querido, eu vou sair de fininho para que você fique bem à vontade. Deus te abençoe e mais uma vez Deus te use nessa manhã. Tá bom? Obrigado, pastor. É só um grande prazer para mim, né? Estar aqui começando mais um estudo, mais uma série. Vamos falar aqui sobre a teologia do jejum. Mas antes, como já está aqui na tela, eu quero mostrar para vocês as obras, né, que eu tenho sempre apresentado aqui. Você pode entrar aqui no site da Wiclap e você colocar ali o meu nome, né, Davidson Pignon, né, e você vai ver todas as minhas obras, tem também cursos, enfim. Faça contato comigo também, se você preferir, pelo WhatsApp, né? Você pode mandar uma mensagem para mim no WhatsApp
021 998 58 5402. Vou repetir: 021 998 58 5402. Então, você mandando a mensagem, você vai receber o link. Eu vou te mandar o link com todas as minhas obras, meus cursos, tem e-book de graça para você pegar, tem também cursos gratuitos de seu interesse que você pode fazer, né. Se você gosta, por exemplo, de aprender a interpretar a Bíblia ou a pregar a palavra de Deus, tem um curso gratuito para você ali, bem completinho, né, que é o chamado Seminário Relâmpago. E você vai aprender tanto a interpretar a Bíblia, quanto também a pregá-la. Então é bem interessante e é de graça, você não vai pagar nada por isso, é só fazer contato comigo, tá legal? Muito bem, eu tenho aqui, ó, os livros que eu vou só ler aqui, o título, né, de cada um, você pode ver aqui a capa, né. O primeiro livro é Vitória nos Desafios da Vida. É um livro interessante para você que quer saber o que a Bíblia ensina sobre a sua vitória pessoal, né, e como você vai alcançar essas vitórias aí, até chegar à vitória final, né. A Ética do Casamento Judaico é a minha monografia de mestrado em Ciência da Religião, publicada em formato de livro. Então, você que gosta, é uma obra acadêmica, de linguagem acadêmica, se você gosta desse material, a Ética do Casamento Judaico foi feito para você, né. O Cheiro das Águas, o livro devocional, com os meus melhores textos que foram publicados na revista Vida Cristã, tá. Então ele é o livro que eu trato aqui de avivamento pessoal. E fica ligado, porque eu tenho publicado, tenho até colocado no grupo lá do Manhã com Deus, né, hoje eu coloquei inclusive, os textos devocionais diários. Eu estou juntando tudo. Para o ano que vem teremos um novo livro devocional, além do Cheiro das Águas, né. E ali a minha ideia é fazer, um texto para cada dia do ano. Então você vai poder ler um texto por ano no ano que vem, né, a partir do ano que vem. Então vale a pena você aguardar. A Semente e a Palavra, da sua segunda edição, é um livro para pregações narrativas, tá. Então aqui você vai aprender a técnica de como fazer pregações narrativas, adaptando cinema, teatro, adaptando linguística também, né, todos os temas, né, que são interessantes para você fazer uma pregação com base na narração e de modo a captar a atenção dos seus ouvintes. O Superegregiado e o Herege é o meu comentário sobre alguns episódios do desenho Os Simpsons, em que ele fala sobre os evangélicos, né, então é bem interessante. Revelações Originais do Salmo 23, este aqui é o meu best-seller ainda, ele tem sido muito procurado, muito lido ainda, né, é o Salmo 23 inteiro comentado à luz da Bíblia, à luz da língua hebraica, né. Então você vai ter ali palavra por palavra, versículo por versículo, tudo analisado à luz da língua hebraica. As Lendárias Trapalhadas do Apóstolo Valde Crime, a comédia, para você que quer rir bastante sobre as trapalhadas do apóstolo, ele é muito engraçado, eu acho que você vai gostar, né. Guardadas pelo Amor, um livro para mulheres, destaca a proteção divina e o poder do amor incondicional de Deus, né. Então, se você é mulher e você tem gatilho com essa questão da proteção divina, Guardadas pelo Amor é um livro feito para você, tá legal? Proteção divina no curso da vida, no comentário do Salmo 91, também palavra por palavra, versículo por versículo, totalmente feito em hebraico. Além do sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó. Então, esse livro aqui tem sido também muito procurado, tem sido uma bênção, já está esgotado, mas você consegue adquirir aqui, é só clicar aqui em Saiba Mais, no site da Wiclap, e você encomenda o seu exemplar, tá? Além do sofrimento, o meu comentário sobre o livro de Jó. Então, realmente, é um comentário que vai fazer a diferença na sua vida, tá? Questões do sofrimento, por que que os justos sofrem, enfim. Em Busca da Intimidade Perdida é a minha pregação especial no YouTube.
e foi transformada em livro. Você pode comprar o livro e ela é um livro dedicado àqueles que se desviaram da fé, àqueles que precisam se reconectar com Deus. Eu Só Quero Melhorar Logo é o meu livro que eu escrevi, pelo menos eu comecei escrevendo no hospital, acompanhando a minha mãe lá na uma das internações dela. Foi um período bem difícil na família, né. Então ali eu comecei a fazer as pesquisas iniciais, que depois, eu fechei nesse formato de livro. Interessante, né. Em tua presença, o meu comentário palavra por palavra, versículo por versículo, baseado no Salmo 139, tá. Então se você gosta desse salmo, esse aqui é um comentário bem exaustivo à luz do hebraico também, tá, com a participação também de uma das minhas turmas de hebraico, onde eles também trabalharam um tema específico no livro Em Tua Presença. Grupo de comunhão, o livro para aqueles que se interessam por crescimento da igreja, sobre revitalização também da igreja, nesses conhecidos grupos de comunhão, né, você pode então, você que é líder ou pode presentear o seu pastor, né, você acha que a sua igreja está meio devagar, pode, né, revitalizá-la. Esse livro aqui vai ajudar a implantar o programa dos grupos de comunhão, tá? Bem interessante. E para quem é pregador, a última indicação aqui é o guia definitivo da pregação expositiva, com o auxílio da inteligência artificial. É o método que eu criei, onde você vai aprender de fato a fazer pregações expositivas de modo mais prático, usando recursos, inclusive gratuitos, como software para computador, para celular, sites também, tudo gratuito, tá? Com muitos recursos, e você vai ter condições de fazer pregações expositivas só praticamente com a sua Bíblia, esses recursos digitais. E além disso, você também vai ter 2 prompts de inteligência artificial para auxiliar e também agilizar a criação dos seus esboços de pregação expositiva, tá bom? Você tem aqui um prompt de inteligência artificial mais completo, bem completo mesmo, de modo muito profissional. Você vai ter um esboço, né, de pregação expositiva do texto que você quiser, Antigo e Novo Testamento, e também você tem um prompt mais simples, mais direto também, para você que não tem necessidade de um esboço muito complexo, né. Então você pode também usar o prompt mais simplificado e ter também um esboço bastante interessante para pregar, tá legal? Essas são, portanto, as indicações para você poder conhecer, né, esses meus materiais. Eu já tenho mais materiais no Prelo, já estão sendo produzidos. Estou produzindo agora, né, o meu comentário sobre o livro de Esther, na perspectiva do antissemitismo, tá? Combatendo o antissemitismo. Vai ser bem interessante e é um livro necessário para uma época que vivemos em que existe muito preconceito contra os judeus, né, devido às questões da guerra, muitas dúvidas também, né, sendo levantadas. Será que o cristão deve amar Israel, deve apoiar Israel? Enfim, no meu canal do YouTube você já tem alguns vídeos lá que eu lancei recentemente sobre isso, então você pode conhecer também esses meus materiais lá, tá legal? Mas, conheça os meus livros, que eles vão fazer diferença na sua vida, tá bom? Muito bem, vamos começar então agora a falar sobre a teologia do jejum, que é o tema da nossa aula, que começa hoje, e acredito que em mais uma aula a gente consiga terminar, porque o tema não é muito exaustivo, né, o tema ele é bem tranquilo de dar. Mas você pode também solicitar ao pastor Aderson a apostila, né, o PDF das nossas aulas de agora. A teologia do jejum, vamos começar a tratar então de como a Bíblia fala sobre a questão do jejum, a questão de você se abster por um tempo da alimentação com propósitos espirituais, tá?
A gente vai falar disso a partir de agora. Então, solicite ao pastor Aderson e ele vai, te enviar a apostila sobre a teologia do jejum. Bom, a teologia do jejum é um tema significativo nas escrituras sagradas e envolve a prática de abster-se de alimentos ou outras atividades como forma de buscar a Deus, expressar arrependimento ou buscar orientação espiritual. Aqui está um estudo bíblico completo sobre a teologia do jejum. Aqui, logo de cara, na introdução, você percebe os objetivos do jejum, tá? Qual é a forma de buscar a Deus, né, através do jejum? Por que que você faz o jejum? Por que que eu estou dizendo isso também, né? Porque algumas pessoas entendem de modo errado que o jejum é como se fosse uma bomba de espiritual, que você vai conseguir convencer Deus a atender o seu pedido. É como se eu estivesse orando, 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 aí Deus nunca me responde. Ah, então agora eu vou usar a bomba atômica espiritual e Deus não vai conseguir resistir, vai ter que me responder. Aí eu vou fazer jejum. Não, não é assim. Não é para isso que o jejum funciona, não é desse jeito, tá? O jejum ele é feito para quê? Para expressar o arrependimento ou buscar orientação espiritual também. Então você busca a santidade para estar mais próximo de Deus, pode expressar o arrependimento de algum pecado, algum erro. Aí você faz jejum para isso. Ou buscar simplesmente orientação espiritual também, tá? Tem alguns aspectos práticos sobre o jejum, a gente tem que ter cuidado. Tem muita gente que até exagera com a questão do jejum, né, e faz mal, agride o próprio corpo, faz mal à sua saúde. Por exemplo, eu vi contar a história de uma irmã, e é uma história real, tá? Não é ficção não, é real. Ela aconteceu ela era amiga da minha esposa, né, uma das amigas da minha esposa, da minha sogra também. Ela entrou nessa vibe de fazer muito jejum, fazer jejum muito pesado, agredindo o próprio corpo, e estava sempre fazendo jejum de vários dias sem comer nada. Acho que ela bebia só água, e ainda assim, né, pouco, e fazendo um monte de jejum desse jeito. Até que ela pegou uma doença muito grave, ela ficou com uma anemia muito grave e ela chegou a morrer disso. Ela chegou a perder a vida de tanto fazer jejum, entendeu? Então, tem cuidados, tem aspectos do jejum que você precisa cuidar para você fazer de modo saudável e também que tenha resultados espirituais, porque é para isso que existe o jejum bíblico, né? É para que você tenha resultados espirituais. E você tem que saber qual é o propósito real do seu jejum, o propósito saudável, bíblico, para que você possa mensurar depois que você entrega o jejum, você pode mensurar se você alcançou o objetivo ou não, tá? Então, a prática do jejum ela é bíblica e ela é muito pragmática, né? E você pode ou não perceber se teve o resultado esperado quando fez o jejum, tá? Então, entenda, o jejum não é uma bomba atômica espiritual para você convencer a Deus de modo que ele não possa resistir, para olhar para você e atender com o que você pede em oração. Até porque se o que você pede em oração é um pedido pecaminoso ou, no mínimo, contra a vontade de Deus, você pode fazer jejum à vontade, cara, que você não vai conseguir a resposta que você quer, entendeu? É, a sua oração ela vai ser atendida por Deus no tempo dele, do jeito dele, independente se você faz jejum ou não, tá? O jejum te facilita quando você se aproxima de Deus. Então, claro, quando você está muito mais próximo de Deus, está purificado dos seus pecados, já está se arrependendo dos seus erros e buscando a sua orientação espiritual, então, naturalmente, Deus vai estar mais propenso também a te ouvir, tá? E quem sabe até te abençoar, né, com a resposta que você tanto pede. Mas entenda, Deus não vai estar obrigado a te responder, especialmente a fazer o que você quer, só porque você fez um jejum, tá legal?
Não é assim que funciona. Já estou de cara tirando já qualquer tipo de preconceito que você possa ter, preconceito aqui no sentido de um conceito pré-concebido, né, para que você esteja, então, entrando já no prumo do que de fato a Bíblia ensina sobre o jejum, tá legal? Então eu já estou, tirando de lado aqui todas essas fake news, né, para usar a palavra da moda, as fake news que criaram sobre o jejum, tá bom? Vamos lá então. Definição do jejum, né, como a gente já estava mais ou menos vendo aqui. O jejum é a prática de abster-se de alimentos, bebidas ou outras atividades por um período determinado, com o propósito de se concentrar em Deus em oração e em busca da sua vontade. Então, olha só, o jejum é a prática, portanto, é uma matéria prática, não é só você falar sobre jejum que você vai ter jejuado, né? Parece óbvio, de fato é, mas tem gente que fala de jejum, mas não pratica o jejum, né? Então, é a prática de abster-se. Abster-se é você tem o alimento, você tem como ter o alimento, mas você não tem de propósito. Você não usa o alimento de propósito. Ou seja, você não vai deixar de comer porque a sua geladeira só tem a garrafa de água. Ah, eu não fiz as compras, ou então estou passando por aperto aqui, só tenho água, então eu vou jejuar. Isso não é o jejum bíblico, né? E você vai se deixar de comer por outras razões. Então, abster-se de alimentos e até bebidas ou outras atividades por um período determinado é você escolher concentrar-se em Deus e para isso você, para poder se concentrar mais, você não quer se alimentar, você quer se purificar. E o jejum, quando é feito de modo saudável, ele faz até bem ao corpo. Porque ele força o organismo a liberar toxinas, a se libertar, né, de toxinas no organismo. Ele tem alguns aspectos de benesses, né, para o corpo. Mas isso não quer dizer que esse é o seu objetivo. Você não faz jejum bíblico para ficar saudável. Não, você faz jejum bíblico por propósitos espirituais, tá? Então, você vai se abster por um tempo de quê, tá? Você pode se abster de alimentos sólidos, tá bom? Comida propriamente, né? E, seja de tudo durante um tempo, pequeno, né? Durante algumas horas, durante o dia inteiro, também de 24 horas, né? Se você aguentar. Mas é por um tempo, né? E você pode deixar de comer tudo, você não come nada. Ao menos a água você vai beber, porque até Jesus, quando fez o jejum no deserto, ele bebia água. Ele só fez jejum de alimentos sólidos, mas ele bebia água, né, porque não dá para viver sem água, especialmente no deserto de 40 graus. Aí ele morreria desidratado. O máximo que ele podia fazer é beber pouca água, porque ele queria ficar a experiência, né, do estômago vazio, mas mesmo assim era deserto, né? Era mortal, seria mortal não beber água no deserto. Então, por certo, ele bebia água, mas ele não comia nada, porque era o propósito de 40 dias ficar sem comer, tá? Então, durante o período que você puder ficar, de algumas horas, né, você pode fazer um jejum de alimentos total, ou seja, você não come nada, absolutamente nada, e só bebe água. Ou você pode fazer também um jejum parcial de alimentos, do tipo, então eu não vou comer carne, não vou comer só legumes, não carne. Então eu vou tomar só uma sopa batida no liquidificador durante um tempo, se for o caso, por exemplo, você ser diabético, e não pode ficar muito tempo sem comer, você passa mal, tem vertigem. Aí não é saudável, entendeu? Então, se você não pode fazer por algum motivo de saúde, você não precisa fazer o jejum total de alimentos, né, durante um dia. Então, você pode fazer o jejum parcial e só almoçar uma sopa batidinha lá com água, né, e legumes, ou comer propriamente alguns legumes
apenas, sem comer carne, sem comer nada extravagante, né? E você vai abrir mão. Ou então você pode também fazer jejum total, mesmo sendo diabético, se o seu organismo aguenta, né? Mas não durante o dia todo, durante algumas horas, né? Em geral, quem tem enfermidade assim como diabetes, tem que comer um pouquinho que seja de 3 em 3 horas. Então você pode fazer durante esse período de 3 horas o jejum total, né? Aí depois das 3 horas você quebra o jejum, comendo alguma coisa. Mas enfim, vai depender do seu organismo, você vai ter que fazer isso com bom senso, aí cada um sabe o seu limite, né? Você vai fazer com bom senso, vai depender do seu organismo, vai depender do seu propósito espiritual, e não é só ficar sem comer, entendeu? Se o seu jejum é espiritual, você vai se dedicar a disciplinas espirituais. Então, durante o período do jejum, você vai orar, você vai ler a Bíblia, e não é somente a leitura da Bíblia, você vai estudar a Bíblia, vai usar o que você tiver à mão, né? Comentários, você vai pegar a Bíblia de estudo se você tiver. Se não tiver só a Bíblia impressa, você pode ir para a internet, o celular mesmo, né? Procurar sites que tenham comentários. E então você vai estudar uma passagem bíblica com profundidade. Então, isso é que requer também, e quando você vai se preparar para o jejum, requer separar um tempo da sua rotina para se dedicar à oração e estudo da Bíblia, tá? Na oração, você vai colocar o seu objetivo diante de Deus, vai colocar o jejum diante de Deus também, e vai tentar observar se durante o tempo que você esteve em jejum, depois que terminou, quais as respostas que Deus te deu. Ah, mas Deus não respondeu ainda. Então, ok, no dia seguinte ou depois de 2 dias, no tempo que o seu organismo aguentar, você vai propor mais um tempo de jejum. Ou vai simplesmente orar, depende do quanto você aguenta no seu organismo e qual é o seu objetivo, né? O objetivo é sempre espiritual, tá? Então você pode se abster durante 24 horas ou durante metade do dia ou algumas horas de alimentos, tá? Eu tenho que frisar isso sempre. O caso dessa amiga lá da minha esposa que morreu é uma questão muito séria, né? E você ficar jejuando à torta e à direito. Ela fazia jejum de 40 dias, entendeu? Ficava sem comer absolutamente nada, por isso que ela morreu. Ela teve um ela teve umas sucessivas anemias, né, que foram aprofundando, não procurou médico também, e acabou, se não me engano, desenvolveu até além da anemia, desenvolveu até uma câncer no sangue, né, por causa disso. Então, cuidado, tá bom? Muito cuidado, isso é coisa séria, é a sua vida que está em risco. Faça o jejum, se esse for o seu propósito, você está com o coração aberto para isso, mas use o bom senso e use, né, os princípios da palavra de Deus que a gente vai ver aqui agora, nesses estudos aqui. Curso livre de Teologia Básica com o Reverendo Davidson Bignon. Uma jornada completa de aprendizado cristão, com 20 disciplinas curtas que incluem e-books exclusivos, aulas em vídeo e bônus transformadores. Ideal para líderes evangélicos, pastores, seminaristas e todos que desejam aprofundar sua fé. Assine agora na Hotmart e aproveite 10% de desconto. Quer complementar sua renda? Seja um afiliado. Detalhes na descrição do vídeo. Não perca esta oportunidade de crescer espiritualmente e compartilhar conhecimento. Muito bem, então você vai se abster por um tempo de alimentos ou só de bebidas também, né? Beber só água, por exemplo, não beber suco, não beber refrigerante, não é? Ou de também outras atividades. Eu conheço vários irmãos que, durante um tempo, eles fizeram jejum de internet.
se é muito vidrado na internet, celular, coisa e tal, eles fizeram jejum, entendeu? Se claro, se a rotina permitir, né, desliga o celular ou pelo menos, se não puder desligar o celular para olhar o WhatsApp, para ver algum serviço, algum trabalho, né, não pode ficar incomunicável também hoje em dia, mas pelo menos fazer jejum de Instagram, fazer jejum de Facebook, de YouTube, aí dá, não é, mais tranquilo. Então mesmo que você esteja online no WhatsApp ou para receber ligações, né, se for esse o caso, mas você pode fazer jejum de Netflix, de séries, né, da Netflix, pode fazer jejum de filmes, de entretenimento de modo geral, durante um tempo. Não precisa ser para o resto da vida, né? Mas pelo menos durante um tempo, para você aproveitar o tempo que você gastaria com essas atividades que não trazem edificação espiritual, né? Você usaria esse tempo, o tempo de internet, né? Você usaria para, em vez de ficar sempre olhando para as redes sociais, você usaria para se abster disso e até se desintoxicar também, né? Da endorfina que a internet produz, que é a mesma substância do drogado, né? Que sente o frisson, sente o prazer pela droga. E hoje a internet ela faz isso, né? E a gente nem percebe. A gente está recebendo estímulos o tempo todo com o celular, com a internet, e a gente está viciado nisso. A gente está viciado em estímulos, até de áudio, né? A gente não consegue ter silêncio na mente, né? Barulho o tempo todo na mente. A música tocando o tempo todo, ou algum vídeo tocando o tempo todo, né? E se a gente fica parado, né? E sem quase som nenhum, a gente quase fica louco, né? Por causa dessa nossa dependência de internet, de estímulos também visuais ou sonoros. Então, se você faz por um tempo jejum de redes sociais, de internet de um modo geral, você pode, então, se dedicar mais à oração, à leitura. Às vezes eu faço isso. Separo um dia, ó, hoje eu não vou ficar preso em redes sociais. Aí, meu celular está do meu lado ali, porque não pode ligar ele, né? Meus ofícios não me permitem desligar. Mas eu, voluntariamente, deixo de usar as redes sociais. Pego a Bíblia para ler, faço uma exegese aqui com livros impressos, para evitar ficar sempre olhando para a tela de um computador. Isso até faz bem à nossa saúde também, né? E o seu propósito é sempre esse, ó, se concentrar em Deus, em oração e na busca da sua vontade. Então, se você fizer jejum de alimentos, por exemplo, e não parar para orar naquele dia do jejum, você não fez jejum bíblico. Você só parou de comer durante um tempo. Pode te dar benefícios físicos, de desintoxicação, né, do seu organismo, mas não vai trazer nenhum benefício espiritual, que deveria ser a sua, a sua motivação para fazer o jejum, né? Bom, vamos seguir aqui fundamentos bíblicos do jejum, tá bom? Então vamos ver aqui alguns fundamentos bíblicos. No Antigo Testamento, o jejum é mencionado em várias passagens, tá? Por exemplo, você vai ver aqui em Levítico 16, de 29 a 31, que eu vou ler para você, da versão novamente atualizada, tá? Vamos lá, Levítico 16, de 29 a 31. Isso lhe será por estatuto perpétuo no sétimo mês, aos 10 dias do mês, vocês se humilharão e não farão nenhum trabalho, nem o natural da terra, nem o estrangeiro que peregrina entre vocês. Porque naquele dia se fará expiação por vocês, para purificá-los, e vocês serão purificados de todos os seus pecados diante do Senhor. É sábado de descanso solene para vocês, e vocês se humilharão, é estatuto perpétuo. Aqui fala dessa questão de você separar o dia para se purificar. E essa purificação aqui envolvia o jejum, tá legal?
É o dia da expiação, que também envolvia o jejum do dia da expiação. Nesse dia da expiação, nessa passagem, é um exemplo de jejum coletivo, onde o povo se absteve de alimentos como parte do processo de arrependimento e também de purificação, tá? No Antigo Testamento também tem o exemplo do jejum que Esther promulgou, né? Diante daquela situação lá de extermínio provável do povo judeu, né? Pelo menos da ameaça de extermínio por Amã, naquele reinado de Assuero, reinado aquemênida, né? Então, naquela situação, Esther propôs o jejum enquanto ela também se preparava para tentar falar ao imperador, né? Ao Assuero, rei Assuero, o imperador, né? Do país que hoje é o Irã, né? Então, é uma pena, né, que as pessoas ainda desconheçam o poder do jejum para te fazer se aproximar de Deus. E quando você jejua, você está dizendo: Senhor, eu não considero uma situação básica, né, para manter o meu corpo como importante. Eu considero agora o mais importante é ter comunhão com o Senhor. Então, essa é a mensagem que você passa para Deus. Longe de ser uma bomba atômica espiritual, não é, mas o jejum é sim uma ferramenta importante e poderosa para você estar próximo de Deus, tá? Temos também o exemplo de Moisés, ó. Moisés jejuou por 40 dias e 40 noites antes de receber as tábuas da lei. Você vai ver aqui em Êxodo 34, versículo 28. Êxodo 34, 28. E Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão e nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras, os 10 mandamentos, né? Muito bem, então você vai ver aqui que também fez parte desse período de consagração absoluta de Moisés. O jejum fez parte por 40 dias e 40 noites. Ali era uma situação específica em que o próprio Deus sustentava o corpo de Moisés. Esse mesmo período também de 40 dias e 40 noites foi o tempo em que Jesus jejuou, que a gente vai ver já já, tá? Então, 40 dias e 40 noites é um tempo muito longo de jejum. Moisés conseguiu porque ele foi sustentado por Deus nesse período. Então, por um milagre, Deus abençoou e sustentou o corpo de Moisés para que ele não ficasse doente, tá? A mesma coisa com respeito a Jesus também no seu jejum lá no deserto. Ele não se absteve de água, ele bebia água. Moisés provavelmente também bebia pelo menos a água, mas de comida eles ficaram 40 dias e 40 noites sem se alimentar. Se você não tem, escuta o que eu estou dizendo, se você não tem o direcionamento de Deus para um jejum prolongado como esse, não faça loucuras, tá bom? Essa irmã era crente, só que ela não tinha cabeça, não tinha sabedoria. Ela fez loucuras agredindo o seu corpo e ela chegou ao óbito devido a uma série de jejuns que simplesmente foram mal empreendidos, foram mal programados, né? Faça o seu jejum pelo tempo que o seu organismo aguenta, entendeu? Não acho que você pode aguentar muito tempo. Se você não tem saúde para isso, não force o seu organismo, tá? Tenha consciência e faça o jejum de acordo com o que você aguenta e de acordo também com a sabedoria que Deus vai te dar, tá bom? No caso de Moisés e Jesus, eles tiveram um direcionamento divino para isso e foram, então, abençoados no seu resultado espiritual. Se você não tem direcionamento espiritual para um jejum longo desse jeito, não faça loucura, porque você não vai conseguir o resultado espiritual que você quer, entendeu? Se você fizer loucura, você não vai conseguir o resultado. Então, baixa a bola, vai devagar, entendeu? Vai seguindo aos poucos e até na entrega do jejum também,
você vai deixar de comer, vai comer, voltar a comer, também começando com comidas leves. Você não vai querer comer uma feijoada completa depois para entregar o jejum, né? Não é assim, entendeu? Você não precisa ficar desesperado durante o jejum para poder, quando acabar o tempo que você definiu, comer logo igual uma montanha, né, de comida. Não, não faça isso, entendeu? Isso vai agredir o seu corpo também. Então você vai quebrando o jejum aos poucos, com uma sopinha, com um biscoitinho, né, um café, um biscoito, de modo leve. Depois você come, depois de um tempinho, alguns minutos ou algumas horas, você come uma coisa mais pesada, um pouco. Mas até para quebrar o jejum, você tem que ter equilíbrio, tem que ter cuidado, tá? Antes de eu compreender isso, eu errava. Na minha adolescência, eu fazia muito jejum. Hoje eu fiquei diabético, já não posso forçar muito a barra com isso, né? Mas enquanto eu fazia na adolescência, eu ficava um tempão sem comer nada. Aí já fiquei várias vezes, o dia todo sem comer nada. Nem água eu bebia, né? E eu forçava muito o meu organismo naquela época. Hoje eu já não faria desse jeito, né? Porque eu agredia o meu corpo. Então, assim, tenha muita consciência, né? E quando eu ficava, né, eu estava morrendo de fome, verde de fome, né, como o pessoal diz. Aí quando eu chegava lá, ficava olhando pro relógio, né? Aí ficava contando minutos. Aí, pô, chegou o minuto, bateu o último minuto aqui, vou entregar o jejum. Aí pegava um monte de pegava um monte de comida, sanduíche, coisa pesada e partia para dentro, né? Eu fazia errado, não é assim. Isso é uma agressão ao corpo e também afasta você do resultado espiritual que você deseja. Então, calcule bem, faça o jejum que o seu corpo aguenta. Você pode não aguentar muito tempo agora, mas depois, com o treino, você vai se acostumando e depois faz o jejum um pouco maior, né, de tempo maior. Mas o fato é, o jejum que Esther promulgou foi de apenas um dia, entende? É o dia do jejum que ela proclamou ali. Então, não adianta você forçar, você tem que ir devagar, tá bom? Eu estou tendo muito cuidado com isso para você não compreender errado e não achar que você pode agredir o próprio corpo fazendo jejum, que assim você vai ser mais espiritual. Espera lá, vai devagar. Você só vai ser totalmente espiritual depois que você for para o céu. E quando você estiver aqui ainda lidando com a carne, todos nós seremos ainda carnais, né? Em alguma medida teremos carnalidade na nossa vida. Então, relaxa, baixa a bola, entende? Não precisa ficar louco, mas tenha uma espiritualidade saudável na presença do Senhor. Tá legal? Vamos fechar aqui a aula de hoje falando sobre o jejum da vida de Jesus. Então, o jejum que Jesus fez também foi como Moisés fez, de 40 dias e 40 noites. Também no deserto, assim como Moisés estava no deserto, Jesus também estava diretamente no deserto, sem ter um abrigo, né, uma casa para se abrigar. Lembrando que os desertos da Judéia, e provavelmente foi nesse deserto da Judéia que ele ficou, era um deserto rico em pedras e não em areia. O deserto típico de areia é lá na Arábia, né, que é até ali perto também. Arábia Saudita, enfim. Mas o deserto lá de Israel são desertos de pedras. Tem muitas pedras calcárias, né, aquelas pedras secas calcárias. Então, por isso que o diabo falou: ó, transforma a pedra em pão, né? Porque pedra é o que não faltava ali, no deserto da Judéia. Mas ele ficou, então, 40 dias e 40 noites sem comer nada. Mas, como eu já te disse, ele bebia água, porque o diabo não tentou fazendo brotar água da terra, da pedra, né? Não, ele não tinha problema com a água, o problema era a comida. Ele ficou sem comer durante esse tempo todo. Jesus já estava, provavelmente, com o seu corpo fraco, debilitado, e quando a gente está com muita fome, a gente nem pensa direito. As nossas faculdades mentais, elas ficam gravitando somente em como resolver a comida, como resolver a fome, né? Era uma situação propícia, totalmente propícia para Jesus cair em pecado. Mas ele, graças a Deus, não caiu, né? Vamos dar uma olhadinha lá, nesse início do ministério de Jesus, quando ele foi tentado pelo diabo no deserto.
ele estava nesse jejum prolongado de 40 dias e 40 noites, veja aqui Mateus 4, versículos 1 e 2, né? A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Então, ele foi levado pelo Espírito, ele não foi forçado a ir, ele foi guiado pelo Espírito para ir para o deserto da Judéia. E ali ele seria tentado, né? Então, a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Esse era o objetivo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, ele teve fome, mas o texto não diz que ele também teve sede, o que era óbvio, né? Ele estava bebendo água, só parou de comer durante esse tempo todo, tá? Este jejum foi um tempo de preparação e fortalecimento espiritual. Embora fisicamente ele estivesse fraquejando, né? Ele tinha realmente fome, ele estava à vez de fome, como nós costumamos dizer, mas ele não sucumbiu. Ele permaneceu firme até terminar o propósito de 40 dias e 40 noites sem comer nada, tá bom? Depois desse tempo, mesmo se hidratando, ele então entrega o jejum, tá? Mas antes de entregar o jejum, ele foi tentado pelo diabo. E logo a primeira situação que o diabo colocou lá de tentação foi justamente o da comida, porque Jesus estava debilitado devido à comida. E até a aparência de Cristo devia ser uma aparência feia, não é? Porque para pensar comigo, lá antes, um pouco antes de ele ir para o deserto, aconteceu lá em alguma região ali perto do Rio Jordão, onde João Batista batizava, né? Jesus foi batizado e depois que ele foi batizado, ouviu-se uma voz do céu: Eis o meu filho amado, é quem me compraz. Então, essa voz, que é a voz do próprio Pai, a voz de Deus, atestou que Jesus era o Filho de Deus, comprovando que Jesus era o Filho de Deus. Mas aí, quando chegaram no deserto, Jesus estava com a aparência debilitada. Ele estava, talvez, eu imagino eu aqui, né? Com as vestes todas sujas, de areia, o cabelo todo desgrenhado e sujo. Ele, no calor do deserto, ele suava, não tinha como tomar banho ali. Então, ele ficou durante 40 dias e 40 noites, o mês inteiro, sem tomar banho, com a areia grudando no seu rosto suado, no seu corpo suado, a areia embrenhando no cabelo, entendeu? No cabelo, obviamente, também sem pentear. Ele estava com fome, sem pensar direito, mas ele manteve um equilíbrio mental muito forte. Então, a aparência de Jesus era a aparência de alguém que estava derrotado e não a aparência de um filho de Deus. Aí, de repente, aparece o diabo lá, se fazendo de anjo de luz, provavelmente, com a aparência impecável. Então, a primeira coisa que o diabo fala, que o diabo coloca, é se tu és o filho de Deus, ou seja, você lá no batismo, o pai disse que você era, mas olha só para a tua aparência. Olha aqui para a minha. Quem é que aparenta mais ser filho de Deus, eu ou você? Entendeu? Tinha todo o quadro ali propício para a queda de Jesus no pecado e nas tentações que Satanás estava trazendo para ele. Mas mesmo assim, ele manteve o equilíbrio mental, espiritual, emocional e não caiu. Ele rebatia o diabo com a própria palavra de Deus. Entende? Esse é o nosso ideal, irmão. Meu irmão, minha irmã. Esse é o nosso ideal. Com jejum ou sem jejum, mas estar mentalmente fortalecido, espiritualmente fortalecido, para manter a nossa intimidade com Deus em alta, aumentar a nossa proximidade com Deus, né? Em santidade e não cair em pecado, não cair em tentação, tá? Este jejum, portanto, foi um tempo de preparação e fortalecimento espiritual para o ministério que Jesus começaria ainda. Em Mateus, né, 6, 18, 17, 18, Jesus ensina sobre a atitude correta ao jejuar.
enfatizando que o jejum deve ser uma prática pessoal e não uma exibição pública, como até as orações eram feitas na época dos fariseus, né? Eles oravam e jejuavam e falavam isso em praça pública. E para a cultura do farisaísmo da época, isso era ostentação, né? Ostentação espiritual. Hoje em dia, se você falar, né, publicamente que está em jejum, não tem muito esse aspecto de ostentação espiritual, não. Em alguns meios evangélicos até tem ainda um pouco desse quê de ostentação, né? Mas nas igrejas, de modo geral, ninguém faz disputa para ver quem jejua mais, né? Isso é uma questão até do mundo antigo, do mundo bíblico, na época de Jesus. Mas, enfim, eh, se você vai jejuar, faça isso de modo discreto. Essa é a ideia. Não precisa trocar trombeta, não precisa fazer alarde. De, ó, como eu sou crente, ó, como eu sou espiritualzão, né? Eu sou o suprassumo da espiritualidade perfeita. Eu faço jejum, né? Os fariseus falavam assim. Então, aqui em Mateus 6, que está no contexto aqui do Sermão do Monte, do versículo 16 ao 18, Jesus disse, né? Quando jejuardes, não vos mostreis tristes como os hipócritas, mas unge a tua cabeça e lava o teu rosto. Aqui diz respeito, né? De modo simbólico, é o seguinte, ó, segue a vida, cara. Tem um dia normal, sem ficar mostrando a aparência, né? De alguém que está sofrendo muito por estar jejuando. Isso é só teatro, entendeu? E teatro não traz resultados espirituais. Na verdade, o resultado que o teatro traz é afastamento de Deus. Tá legal? Bom, nosso horário já está avançando aqui. Vamos ficar por aqui. Na próxima aula, se Deus quiser, vamos retomar aqui falando do propósito do jejum, dos propósitos, né, do plural do jejum. Tá legal? Pastorada, só a palavra é sua. Bom dia para quem eu ainda não vi. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, sua família. Eu quero dar bom dia para algumas pessoas que estão conectadas a nós ou que passaram por aqui. Nós temos aí a nossa irmã Zilmar Guimarães. Bom dia, Zilmar. Nós temos também a Nilce Marques Lima Lobato, do Campo Missionário em Serra. Também a Sandra, que também está aqui. Deus abençoe a vida de cada uma de vocês e outros que estão conectados, mas a gente não consegue enxergar, né? Deus abençoe a cada um de vocês também nesta manhã. O tema hoje foi sobre o jejum e é um tema muito interessante, né? Porque nessa manhã nós podemos, através da exposição do reverendo Davidson, ampliar o nosso conhecimento sobre o jejum, não é verdade? E aí, meu reverendo, deixa eu colocar você em tela, deixa eu colocar você em loco, né? Eu estava aqui ouvindo, estava aqui muito impressionado com aquilo que você falou a respeito de uma irmã que de tanto jejuar, né, ela acabou indo a óbito, né? E isso aí serve para nós como alerta, né? Porque tem gente que faz jejum, eu não sei se você já ouviu falar, nada contra, né? Mas aquela questão do jejum de Daniel, já ouviu falar sobre isso? Que o pessoal Sim, o jejum Daniel tem a ver com o jejum parcial, onde você só vai comer legumes, como o Daniel fez, né? Diante dos manjares de lá da Nabucodonosor, Daniel não quis comer aquelas comidas carregadas, sacrificadas aos ídolos, é claro, né? Também. E aqueles manjares, porque é comida boa, né? Comida que na época o pessoal crescia os olhos, né? É como se oferecesse para a gente hoje, né? Um banquete completo lá, com carne de porco, inclusive, né? O leitão assado, não é? Enfim, não é? Vê o prato que você mais gosta aí, você imagina um banquete com isso, né? Então, o Hum, Daniel falou, olha, o Daniel também, Mesaque, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Ó, não vamos comer isso não, dá só legume pra gente, legume cozido, a gente come só isso, bebe água, e então a gente vai
você vai ver que a gente vai ficar mais forte e robusto do que quem está se lotando aí de carne, se lotando aí de comidas, né, das mais variadas. E de fato, né, o texto bíblico diz que eles aparentavam ser mais fortes, que também tem um componente espiritual ali, entendeu? Claro que o legume, o verdura e o legume faz bem à saúde, mas não é igual o Popeye, né? Você não vai comer espinafre e sair voando aí, né? Ou batendo todo mundo, pegando super força. Você não é o Popeye, entendeu? O pessoal antigo aí que viu os desenhos do Popeye, né? O Uhum. espinafre ajuda, ele é vitamina, ele é ferro, né? É rico em ferro, é como se fosse feijão que você comendo, mas você não vai sair socando todo mundo aí só porque você comeu espinafre, né? Enfim. Joia. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta então. As pessoas que têm o hábito de fazer esse jejum de 40 dias ou mais, é interessante antes delas, então, de realizarem esse jejum, procurarem um médico para saber a condição da saúde, para ver se tem realmente condições de fazer esse jejum. Como é que é isso, Isso. querido? Procura um endocrinologista ou nutricionista, né, se for o caso, e depois de alguns exames, exame de sangue, para ver se não está com anemia ou algo assim, ou se é diabético, né, alguma doença que tenha a ver com alimentação. Também a questão do se bem que fazer jejum, né, para quem apenas tem colesterol alto, ajuda, né, a baixar o colesterol. E talvez contribua até para ter uma saúde melhor. Mas é sempre bom, se você pretende ter uma vida de jejuns frequentes, é sempre bom você procurar o médico para você, se tem alguma dúvida sobre o seu organismo, o médico vai dizer, você não, tem condição, pode fazer, mas tenha cuidados assim, assim, assado, entendeu? Para você fazer de modo saudável e não ficar doente, tentando se aproximar de Deus, né? Que é um objetivo saudável, abençoador, mas cuidado para não transformar a bênção em maldição, né? É verdade, a gente precisa de muito equilíbrio, de muita sensatez, né, lucidez para essas questões. Assim como é interessante, se for um jejum extenso, procurar, né, para saber como é que está a saúde e tal, tal, tal. Também é uma coisa que eu, assim, até então ninguém nunca, dos que eu já conheci e conversei sobre o jejum, nunca falou sobre isso, que é o desjejum, É, né? Uma outra realidade importante também, né? E é o que eu fazia, né, na minha juventude lá, era o meu erro, né? Eu fazia um jejum muito agressivo, de 24 horas, sem comer nada. Aí, quando estava no final do dia, quase meia-noite lá, ficou tantos minutos lá, suando frio, tudo para comer, né? E quando batia meia-noite, pá, comia tudo lá, né? Não é assim, eu agi errado. Eu agredi o meu corpo e não tive resultado espiritual nenhum, né? Então, o jejum não é para ser realizado assim. Para você ir devagar, vai devagar, tenha cabeça, entendeu? Tenha inteligência e veja lá com o seu médico, se for o caso, para você não forçar a barra e não ficar doente por causa de um desejo espiritual legítimo, né? De se aproximar de Deus. joia, 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 joia. E então a gente já caminha para encerrar, né, nosso estudo de hoje, a primeira parte. Se você tiver algum comentário, não deixe de fazê-lo, né? E uma coisa também muito, muito, muito importante, assim, que eu quero frisar através das palavras do nosso querido amigo Reverendo Davidson, jejum de muitos dias, verifique a sua situação de saúde, para não ter problema, beba água, né? De jejum, não sai comendo tudo, né? Como se tentasse recuperar o tempo perdido, ou ao contrário, vai fazendo um de jejum, comendo coisas pequenas, saudáveis, de tempos em tempo, para que o nosso corpo possa entender que ele está se preparando, né, para receber uma comida mais sólida, uma coisa mais substância, né? E uma outra coisa que ele comentou aqui, e eu quero frisar também nessa manhã, amados, vai fazer jejum?
Separa o tempo para orar, separa o tempo para meditar na palavra de Deus, para estudar na palavra de Deus. Coloca propósito no jejum. Ah, mas eu já coloco. E aí ele falou um detalhe ali que eu achei a pérola. Depois, verifique se aquele propósito que você havia estabelecido com relação ao jejum, se você alcançou. Até para ver mesmo se nós estamos fazendo da maneira correta ou de uma maneira, digamos assim, equivocada. E até para também você, mensurando se recebeu ou não o propósito, vai dizer para você se você vai continuar fazendo o jejum de vez em quando para manter o propósito, ou se já pode parar, né? Porque já alcançou, não precisa mais continuar fazendo o jejum para aquele propósito, entendeu? Para procurar fazer jejum para outra coisa, para outro propósito também. Mas lembre-se, jejum não é uma bomba atômica espiritual, como se fosse uma arma que você vai usar e Deus não vai ter como te negar. Não é para isso que o jejum foi feito, tá? Não Obrigado. funciona assim. O jejum, ele é para você se aproximar de Deus. E então até suas orações vão ter uma um resultado melhor, porque você está próximo de Deus ao fazer o jejum. Tá legal? Joia. Então, eu vou pedir o reverendo Davidson que possa fazer as suas considerações finais, né? Agradecer mais uma vez por trazer, né, esse esclarecimento, esse ensino para nós nesta manhã. E depois peço também que faça a oração de encerramento. Amém. Muito bem, então espero que você tenha gostado do início do nosso estudo. Acredito que na próxima semana a gente já consiga fechar. Apenas em 2 aulas a gente consegue resolver o tema. E já estou pensando aqui no tema da nossa próxima sequência. Eu acho que vai ser uma sequência um pouco maior. Eu já combinei aqui com o pastor Asa, a gente está pensando em fazer uma sequência de teologia da adoração. Tá legal? Vou preparar o material, vai ser um pouco mais extenso, e vamos tratar então de como adorar, louvar, o que significa tudo isso. E acho que vai ser bom também, vai ser uma benção. Tá legal? Vamos orar então, para nós te louvamos, nós te exaltamos, pela bênção de podermos, ó Pai, estudar a tua palavra, compreendermos essa disciplina espiritual que é o jejum. Nos abençoa com sabedoria, nos abençoa com propósito, nos abençoa, ó Pai, com intimidade contigo e desejo de estarmos nos aproximando de Ti, também incluindo o jejum como disciplina nesse propósito. Fala conosco ainda, nos abençoa. No dia de hoje, nós assim pedimos a Ti, em nome de Jesus, hoje para todos sempre. Amém e amém. Olha, Deus abençoe a todos vocês, compartilhe essa live com outras pessoas e mais uma vez agradecemos a participação do reverendo Davidson, Deus assim permitindo. Na próxima quarta-feira estaremos de volta, tá bom? Shalom a todos, Deus abençoe. Shalom, shalom a todos.